Olha só, o professor Roberto Romano escreveu no Estado de São Paulo de hoje, dia 10 de dezembro, sábado, um artigo muito violento contra o Supremo Tribunal Federal, em que ele acusa o STF de se ajoelhar perante o Executivo e de ter feito isso ao longo da história várias vezes. Eu não vou defender o STF, dizer que ele é a melhor Corte Suprema do mundo, que, aliás, não existe em nenhum lugar do mundo, mas isso não quer dizer que a nossa seja boazinha, não é, principalmente agora, ela está enfraquecida pela composição dela. As pessoas não são, com raras e honrosas exceções, não são grandes juristas e, enfim, não tem muito estofo, eu diria, data vênia, com todo respeito. Mas ele diz o seguinte, ele pegou um ponto que é verdadeiro, uma contradição. Ele diz que o Renan Calheiros, pela decisão do Supremo de mantê-lo na presidência do Senado, não pode substituir o chefe do Executivo porque é réu. Então ele não pode ficar na linha de sucessão. Ele continua presidente do Senado, mas não pode entrar na linha de sucessão. É uma gambiarra, evidentemente. Mas pode legislar para os cidadãos, obrigando-os a cumprir normas das quais ele mesmo é acusado oficialmente de se abster. Então, é verdade, esse ponto é contraditório. Mas como é que surgiu isso? Surgiu de uma decisão individual, chamada decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, de afastar o Renan sozinho. Ele, Marco Aurélio Mello, vai lá. Sai, Renan, você não pode ficar. E criou uma grande confusão, que foi sanada mediante acertos e tal. Quem é completamente anti-establishment, acha que tudo isso aí tem que passar um bulldozer, evidentemente não está de acordo com essa solução. Mas outras pessoas, pensando do ponto de vista político, e política feita com o fígado não funciona direito, embora a indignação seja um componente necessário da política, pessoas disseram não, foi razoável, como foi o caso do Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo, e outras pessoas. Por quê? Porque você foi além do impasse. Na argumentação dele, o Roberto Romano diz o seguinte, que o Supremo em 1934 se acovardou diante da criação do Tribunal de Segurança Nacional, que a Constituição não permitia, e que não fez nada quando chegaram ao parlamentarismo em 61, quando Jânio renunciou e os militares não queriam deixar de jeito nenhum o Jango tomar posse na presidência da República, ele era vice-presidente, e aí se chegou a uma solução costurada por notáveis da República, que foi criar o regime parlamentarista. Ele durou um certo tempo, depois veio um plebiscito, ele foi derrotado, e o Jango assumiu plenos poderes e tentou levar adiante um programa de reformas, e isso daí suscitou uma reação fortíssima. Ele foi derrotado politicamente e depois derrubado por um golpe militar. Esse golpe militar foi contestado por ministros do Supremo. Quando chegou o AI-5, no final de 1968, 3 ministros, não sei se exatamente no momento do AI-5 ou logo em seguida, dias depois, foram cassados. Está aqui, eu vou botar uma foto que vai mostrar os 3 cassados, um cineminha de fotos, 3 cassados da esquerda para cá, vou dizer o nome deles, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, 3 figuras notáveis, por sinal. Por quê? Porque eram oponentes do regime e continuavam no Supremo. Eu sou juiz do Supremo, eu sou contra essa bagunça constitucional, inconstitucional, anticonstitucional que está aí. E o Roberto Romano se esqueceu de mencionar que houve protesto, sim, no Supremo. E 2 ministros, os seguintes na lista aqui, ó, sem bigode, Gonçalves de Oliveira, e com bigode, Lafayette de Andrade, Antônio Carlos Lafayette de Andrade. Esses ministros se demitiram do Supremo em protesto. Então você tem aqui 5 ministros que tinham se manifestado contra o regime e foram expurgados, e 2 que
protestaram contra isso. E ainda tem mais um aqui, que é o Adalto Lúcio Cardoso, antigo parlamentar da UDN, que tinha apoiado o golpe, etc., etc., que também se demitiu quando foi criada a censura prévia de livros e periódicos, oficialmente, e até o Jorge Amado deu uma declaração muito boa, dizendo que ele tinha que ser contra aquilo, porque aquilo não era uma exceção, era um precedente, e tinha toda a razão. Muito bem. O Roberto Romano não podia ter esquecido isso, porque senão ele dá o retrato só de um pedaço, como se dissesse que todo mundo é igual, é tudo a mesma coisa. E você tem até hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, tem ministros que não têm a sua inteireza contestada. Vou dar um nome: Teori Zavascki, um ministro que tem a quem chegam os processos da Lava Jato, e ele tem dado decisões, ninguém está dizendo que é isso, que é aquilo, está lá no seu papel de juiz, fazendo aquilo que lhe cabe. Então a gente tem que pensar o seguinte, né? Política não pode ser feita com raiva. Você pode até ser movido pela raiva a fazer determinadas coisas, mas na hora de fazer você tem que deixar a raiva um pouco de lado e pensar na solução, encontrar uma solução para os problemas. Não adianta ficar só batendo o pé e dizendo está errado, está errado, está errado. É isso.